A paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Vitor Ornelas passando aqui para deixar uma palavra de vida ao seu coração. Queridos, essa manhã eu estou meditando aqui no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, e a partir do verso de número 38, que tem aqui por título aqui essa parte das escrituras sobre a morte que havia na panela foi tirada. A palavra de Deus diz que, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíndidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Então Eliseu disse: Traz-me, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Coisa maravilhosa, coisa interessante que nós estamos observando nesse texto. Duas coisas que eu gostaria de compartilhar com você nesta oportunidade. Primeiro, quando há escassez, quando a escassez chega, onde está o seu foco? Onde está o seu foco na hora da escassez? Eu aprendo aqui que quando houve fome na terra, Eliseu estava com o seu foco no Deus da provisão. Por que eu entendo isso? Porque quando alguém chega e diz para ele: olha, nós estamos passando por um tempo de fome, nós não temos provisões para nós nos alimentarmos e nós estamos assentados aqui à sua presença e não tem como nós continuarmos de barriga vazia. E como nós vamos aprender? Esses eram os filhos dos profetas, ou seja, aprendizes de um homem que estava profetizando em nome do Senhor e os ensinando a ouvir, a crer e a serem uma voz profética para a sua geração. O profeta dá essa grande lição dizendo o seguinte: olha, pegue a panela grande e põe ela ao fogo. O foco do profeta não estava na fome, o foco do profeta estava no Deus que é poderoso para encher a panela grande em tempo de escassez. Quero deixar essa palavra ao seu coração. Em tempo de crise, em tempo de problemas, em tempo de fome ou em tempo de escassez, nosso foco deve ser sempre naquele que faz encher as estruturas que ele já colocou na nossa mão. Ele sabia que tinha vários tipos de panelas, talvez, naquela despensa, mas ele deu uma ordem específica: pegue a panela grande e coloque no fogo, dando a entender que Deus ia se prover de alguma forma para encher aquela panela. Segunda coisa que eu acho interessante aqui agora é na perspectiva de um dos filhos dos profetas que, ouvindo aquela palavra, ouvindo aquela instrução e observando que houve uma atitude de fé em colocar a panela no fogo, ele disse: mas espera aí, eu vou me levantar, eu vou buscar então a provisão. E ele sai e ele vai ao campo e ele encontra parras bravas. E ele, sem conhecimento do fruto daquela parreira, ele colhe e ele traz uma grande quantidade. A Bíblia diz que ele encheu o seu avental. E quando chegou, viu a panela, viu o fogo aceso, já foi cortando aquelas uvas amargas, venenosas. A Bíblia chama elas de coloquíndidas. Ou seja, se você estudar um pouquinho, você vai ver que era um tipo de fruta ou um tipo de uva amarga, venenosa até. E ele, sem conhecimento dessas das propriedades dessas uvas, ele corta, coloca na panela com das melhores intenções do seu coração em resolver o problema, mas com probleminha também, né? Falta de conhecimento do que está trazendo para a panela. E ele coloca ali, ele faz o caldo e agora ele serve aquele caldo e as pessoas, quando foram se alimentar daquilo,
perceberam que havia amargura, que havia, não é verdade, um gosto muito difícil de ser tolerado, ao ponto deles chamarem aquele caldo de morte. Chamaram aquela comida de morte. Agora, o profeta mais uma vez é acionado, e o profeta não exclui a panela que já está fervendo, o profeta não fala mal do que está dentro da panela, ele apenas traz o foco novamente para o Deus que resolve todas as situações. Não tinha nada na panela, agora já tem algo dentro da panela, mas está produzindo verdadeiramente o contrário daquilo que deveria produzir. Ao invés de estar dando vida, está dando morte. Mas o profeta dá uma outra ordem, ele diz, traz farinha. E eu quero crer que foi o mesmo rapaz. Eu quero crer que foi o mesmo que foi buscar as ervas amargas, que se levantou e disse, eu vou lá buscar a farinha que o profeta está dizendo. Ou seja, eu entendo aqui que você não pode desistir, que você não pode voltar atrás, que você não pode deixar de acreditar, aleluia, na sua utilidade dentro do plano e do propósito de Deus, porque você, na melhor das suas intenções, fez algo errado, ou fez algo que prejudicou, ou o processo não foi completamente compreendido por você, porque lhe faltou algum conhecimento ou alguma coisa. O profeta não vai bater nesse filho de profeta, o profeta não vai excluí-lo. Eu creio que o profeta dá uma ordem e ele entende que é a oportunidade dele acertar, se é que eu posso dizer que ele errou da primeira vez. A palavra de Deus deixa bem claro que ele não conhecia aquelas uvas. E por falta de conhecimento, às vezes nós perecemos. Mas agora o profeta dá a instrução dele buscar a farinha, ele busca a farinha, eu creio, coloca na panela e miraculosamente o mal é removido, a amargura é removida. Eu quero nessa manhã deixar essa palavra de vida no seu coração. Nosso foco está em Deus na hora da crise. E segundo, se no processo nós falharmos, não desista. Deus sempre tem uma instrução. Fique aos pés do Senhor, ouça a sua palavra e Deus vai fazer por você, aleluia, coisas extraordinárias e através de você coisas maravilhosas. A morte da panela foi tirada, todos comeram, ninguém morreu e o nome de Deus foi glorificado. Nesta oportunidade eu quero deixar essa palavra de vida ao seu coração. Deus está no controle. Deus abençoe.